precisa aprender a militar entre esses tempos. Existe na literatura e no cinema um termo que fala a respeito da jornada do herói. O que é a jornada do herói? É uma história que você vê um personagem principal passando por muitos desafios. Em algum momento você chega a desacreditar dele, mas ele ressurge. As principais histórias, os maiores romances, os principais filmes, todos eles têm uma narrativa construída a partir da jornada do herói. Seja do Rocky Balboa, que você acha que ele vai perder a luta, ele ressurge em um dos últimos rounds. Seja daquele filme A Espera de um Milagre, seja qualquer filme que você foi marcado, você pode perceber que existe dentro dessa narrativa e dessa construção a jornada do herói. É alguém desacreditado que ressurge, é alguém ferido que ressurge. Mas quando a gente vai para a Bíblia, todas as histórias são permeadas por essa jornada. A gente vê Abraão que sai do meio da terra e da parentela, e no meio do deserto, parecia que não ia acontecer, mas nesse lugar ele ressurge. E aí chega um momento que ele precisa se separar do sobrinho, e aí ele pede para que o sobrinho escolha o lugar que para ele mais faz sentido, e ele escolhe o lugar mais provável, e Abraão vai para um lugar árido e recomeça. E nesse lugar vemos de novo a jornada do herói, e ele gera um filho que é da precipitação, mas Deus não desiste da promessa que fez para ele, e ainda assim o concede o filho da promessa. E aí vemos de novo ele ressurgir, e aí Deus pede para que ele entregue o filho, e ele sobe ao monte com todos os elementos do sacrifício, só falta o cordeiro. E o filho pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E a resposta do pai, sabendo que o próprio filho será apunhalado daqui a algum tempo, é: filho, Deus proverá para nós um cordeiro. E aí quando chega no momento de sacrificar o que ele mais amava, Deus vai lá e o poupa, e ele ressurge de novo. E vemos em vários momentos recomeços sobre todos os heróis da fé. Foi assim do princípio ao fim, e vai ser assim com você. O problema é que quando eu pego uma foto, eu olho para o meu pior momento e eu acho que esse é o final da minha história. Mas quando eu lembro que a minha história não é uma foto, ela é um filme, eu tenho a firme convicção que isso é só um momento, vai passar. Eu vim profetizar sobre alguém: já passou. Coloque os seus olhos em Deus, permaneça crendo no autor e consumador, não só da sua fé, mas também das suas promessas, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Alguém toma posse disso aqui nessa manhã. Você pode celebrar Jesus no seu lugar com autoridade. Alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Livro de Esdras, capítulo 3. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Fala a respeito de um povo que retorna do exílio, e esse é um momento difícil. Essa janela temporal entre esses dois momentos: o momento que você ainda tinha e te tiraram, e o momento que você retorna, mas não tem mais o que já teve. É o momento entre Noé entrando na arca de um mundo que ainda existe, e Noé saindo da arca de um mundo que não existe mais. É como o povo saindo, deixando a sua terra intacta, tempos depois, libertos, voltando do exílio e vendo tudo que eles deixaram destruído. Recomeçar, irmão, não é simples. Se fosse, todo mundo recomeçava. Você tem que lidar com o processo. É como um vaso quebrado para ser refeito. É lindo quando ele está pronto, mas é doloroso enquanto ele se quebra, se parte, se desfaz. Um Deus que refaz todas as coisas, primeiro ele desfaz todas elas. E isso é a loucura do Evangelho. É por isso que muita gente está frustrada com aquilo que entendeu como Evangelho. Muita gente está esperando que o Evangelho gere uma melhora de quem nós somos. Isso é culpa do nosso púlpito, porque muitas igrejas e muitos púlpitos e muitos pregadores têm pregado um pseudo-evangelho que fala mais sobre melhora do que sobre redenção. A melhora mantém o que você tem e faz um upgrade. A redenção destrói o que você tem e faz de novo, como Deus sempre quis que fosse feito. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então o evangelho da melhora propõe que você pare de xingar, você bebe, pare de beber, você fuma, pare de fumar. Isso fala sobre alguém domesticado,
alguém que talvez só tenha agora uma forma de lidar diferente do que tinha, mas o Evangelho de fato fala sobre alguém que nasceu de novo, ou seja, a minha velha natureza foi destruída, dizimada, a minha vontade ela foi liquefeita, a minha agenda ela foi desconsiderada, e quando Deus faz de novo uma nova natureza, Ele então agora apresenta uma nova agenda, novos pensamentos, um novo revestimento de poder. Agora eu me movo por outras motivações, agora eu caminho através de uma verdade. Por quê? Porque Deus fez novas todas as coisas. Alguém está comigo? Diga amém. Evangelho não é melhora. Evangelho não é melhorar a tua versão, não é buscar a melhor versão que você pode. Evangelho te traz para a versão original que você tem. Ela é única. Qualquer versão fora da versão original é deformação, é falsificado. Deus te viu e Ele te fez de uma forma única e específica. A proposta do Evangelho é destruir tudo que você se tornou para refazer como Deus sempre quis que você fosse. Alguém está comigo? E é por isso que envolve dor. É como alguns processos cirúrgicos, por exemplo. Não sei se você já teve algum acidente, mas eu tive um acidente de moto quando era mais novo. Queimei um pouco da perna. E uma das coisas que precisa ser feita, se você, por exemplo, machuca no asfalto, é a raspagem. E você escova, e é louco, porque aquilo já está ferido. E alguém pega uma escova, uma palha de aço e começa a raspar ou escovar. Mas por que isso está sendo feito? Porque para você ser regenerado, você precisa remover tudo que foi acumulado e não fazia parte de você. E esse processo dói, mas ele te cura, ele te salva. Porque corpos estranhos que impregnam no nosso corpo geram inflamação, geram pus, geram dor. A ferida nunca sara, a ferida nunca fecha. Então a gente precisa aprender que recomeçar ou viver em Deus o renovo é um processo que muitas vezes é doloroso. Ele vai tirar pessoas, ele vai tirar lugares, ele vai tirar planos, ele vai tirar vontades, ele vai tirar desejos, ele vai tirar algumas coisas. Mas entenda, é melhor ter algo removido pelo Senhor do que preservar algo que o Senhor gostaria de ter tirado de você. É melhor uma porta fechada pelo próprio Deus do que forçar e tentar entrar numa porta que Deus não abriu para você. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Renovo é um processo que não é para qualquer um, e é por isso que nem todo mundo vive. E é nesse lugar que esse povo está. Em Esdras 3, eles estão retornando para o exílio, retornando do exílio. Mas quando eles chegam lá, está tudo destruído, as casas destruídas, o templo destruído. Agora é melhor você voltar do cativeiro e ter que reconstruir do que você continuar cativo. É como Noé, ele sai da arca, existe uma terra destruída, dizimada, nenhum amigo estava mais lá, nada que eles conheciam estava mais lá, a terra foi resetada. Mas é melhor sair da arca e encontrar um mundo zerado do que não estar na arca e ser zerado junto com o mundo que foi. Alguém está comigo? E Esdras, no capítulo 3, diz assim: em meio às ruínas, os sacerdotes ofereciam sacrifícios e adoração. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Uma chave que a gente aprende em Esdras é que por mais que a cidade tivesse destruída, as casas ainda destruídas, o templo ainda destruído, a primeira coisa que eles refazem é um altar de adoração. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que é físico pode estar destruído, tudo que é emocional pode estar destruído, tudo que é financeiro pode estar destruído. Mas quando Deus começa a restaurar, Ele começa pelo altar, porque a partir de um altar de adoração restaurado, que todas as coisas voltam a fluir. O problema é que às vezes a gente quer restaurar a estrutura, a gente quer restaurar porque quer mostrar para outros, quando Deus está falando, não, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cuida do teu altar, cuida do teu secreto, cuida do teu coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que fluem as fontes de vida, é dele que procedem as fontes de vida. Alguém está comigo? Diga amém. Então você consegue imaginar a cena? Para o mundo é loucura.
Mas essa é a proposta do Evangelho. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Você consegue imaginar? É como se esse auditório fosse destruído. Imagina uma guerra civil ou qualquer outra coisa. Imagina um abalo sísmico e a gente tem uma série de estruturas destruídas em Barueri. E a gente está aqui e tudo que a gente conhecia está diferente de como a gente conheceu. Está tudo destruído, está em ruínas. Mas imagina, antes da gente fazer um mutirão para reformar, a gente faz um culto de adoração. Isso é uma afronta para o inferno. Pastor, o que a gente vai fazer? Tem tijolo aí, o pessoal trouxe material. Não. Vamos fazer um culto de adoração. Mas está tudo destruído. Pois é, fisicamente está destruído, mas o nosso altar de adoração está sendo restaurado. É a partir dele que tudo vai fluir. Alguém toma posse disso aqui em nome de Jesus. Então você vai chegar na tua empresa segunda-feira. Talvez o balancete esteja como estava na sexta. Talvez alguns desafios estavam como estavam na sexta. Mas você vai chegar diferente. Você vai fechar a porta da tua sala. E se você é um funcionário e não tem sala, você vai entrar no banheiro e vai fechar a porta do banheiro. E você vai começar a estabelecer um altar de adoração. É isso que confunde a terra e o inferno. Como ele pode celebrar mesmo tudo sendo tirado dele? Porque ele entendeu que começa pelo altar. As coisas fluem a partir da minha adoração. Enquanto eu celebro, enquanto eu adoro, enquanto eu entrego, enquanto eu descanso, Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui diga amém. Viver renovo significa desenvolver a arte de reconstruir a partir das ruínas do meu passado. E só quem vive meio a lugares de escassez sabe como é importante tratar ruínas como matéria-prima. Você pode ir em vários lugares devastados por guerras. As pessoas não têm acesso a materiais novos, elas usam os resquícios daquilo que foi destruído para recomeçar. E aí acabou virando moda. A gente vê casas de alto padrão hoje usando madeiras de demolição, tijolos de demolição. Por quê? Porque tem história. Esses tijolos eram da fornada de uma olaria antiga. Essas tábuas eram da sede de uma fazenda de cacau. Hoje pessoas pagam muito caro para fazer coisas novas com materiais que carregam histórias antigas. E essa é a tua história, é a minha, e a história desse ministério. Deus não descartou aquilo que você viveu e nem aquilo que tentaram destruir. Ele vai usar as ruínas do teu passado para reconstruir o teu futuro. Porque as marcas, elas são não só simbólicas, não só proféticas, as marcas são um símbolo. Significa que tentaram te parar, mas não te pararam. As marcas estão lá, você está lá. Se as marcas fossem motivo de vergonha para o céu, Jesus teria voltado dos mortos ao terceiro dia sem nenhuma das chagas. Mas não é assim que aconteceu. A Bíblia fala que ele foi ressurreto. O Espírito de Deus invade o Hades e ele é trazido de volta para a vida. E ele aparece de novo para os discípulos com as marcas nas mãos e nos pés, a tal ponto que Tomé, mesmo tendo dúvidas, pôde tocar nelas para ter certeza que de fato ele era quem dizia ser. Os céus usam cicatrizes e memórias e marcas como matéria-prima para aquilo que Deus vai fazer de novo. Fala para quem está do seu lado, Ele vai fazer de novo. No lugar da tua ferida, o Senhor vai fazer de novo. No lugar da falta, da vergonha, profetiza sobre alguém, Ele vai fazer de novo. Alguém está comigo? Diga amém. Outra coisa que eu amo a respeito de restauração, reconstrução, renovo de Deus, é que eu aprendi isso, deve ter, sei lá, uns 8 anos, 10 anos, eu não lembro, de verdade.